Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E hoje eu aproveito a data em que esse vídeo está sendo lançado, dia 12 de outubro de 2023, portanto, Dia das Crianças, para fazer um vídeo um pouco mais leve, um pouco mais curto, sobre um livro igualmente curto, de um escritor que eu gosto muito, um escritor africano. Aliás, já fiz um vídeo nesse ano de outro escritor africano, que é o Mia Couto. Só que o Mia Couto, ele é moçambicano, enquanto este que eu trago hoje é angolano. Estou falando de Ondiak e o seu brevíssimo romance chamado A Bicicleta que Tinha Bigodes. Mas antes de conversarmos sobre a história, que é curtíssima, que aliás, eu acho que dessa vez sim, é verdade, o vídeo será curto. Antes disso, eu quero agradecer a uma inscrita aqui do canal, a Solange, que sempre comenta nos vídeos e que mandou um presente para mim de Dia dos Professores. Muito obrigado, Solange, que enviou esse livraço, gente, esse catatal, que estava na minha lista de desejos da Amazon, que aliás, eu sempre deixo o link aqui na descrição do vídeo e do canal. Ela enviou os contos da Lígia Fagundes Telles, capa dura, assim, livro absurdo, gente. Todos os contos da Lígia, essa nossa grande contista e romancista, tá? Aliás, eu já fiz um vídeo aqui no canal analisando um dos contos dela, que é o A Caçada, que está presente no livro Antes do Baile Verde, livraço também, tá? E a Solange me enviou essa antologia que reúne todos os livros de contos da Lígia, essa nossa grande escritora, não apenas brasileira, mas de língua portuguesa, tá? E se formos analisar os contos, assim, ela é uma das maiores contistas universais. Muito obrigado, Solange. Quando eu ler mais contos, trarei vídeos. Muitíssimo obrigado. E se alguém quiser me presentear, ainda é tempo, hein? Dia dos Professores é domingo, dia 15, que aliás, vou lançar outro vídeo, tá? Esse aqui sai no dia 12, mas dia 15 tem outro. Ficarei muito grato. Muito obrigado, Solange. Agora sim conversemos sobre A Bicicleta que Tinha Bigodes, de Ondiak. Bom, se alguém não conhece o Ondiak, saiba que ele é um dos maiores escritores da atualidade. Ele que é africano, lá de Angola, escritor de língua portuguesa, vencedor do prêmio José Saramago. Aliás, já fiz vídeo aqui no canal sobre José Luiz Peixoto, já fiz 3 vídeos sobre ele. Ele que também já venceu esse prêmio José Saramago. E trarei outros vencedores, tá? Aguarde! Pois bem, então o Ondiak, ele é escritor africano, angolano, de língua portuguesa, um dos melhores da atualidade. Ele tem uma obra assim, relativamente grande, tá? Eu já li dele Bom Dia Camaradas, que inclusive eu conheci com minha professora Joicinha, lá da faculdade. Um abraço à minha professora Joyce. E eu gostei tanto que depois eu fui atrás de outras obras dele. Esse aqui, A Bicicleta que Tinha Bigodes, um breve romance. Eu tenho ali um outro de contos, que é Os da Minha Rua. Eu tenho um outro aqui, que eu não lembro, alguma coisa na escuridão. E esse tema da escuridão vai entrar aqui no livro, tá? Porque esse A Bicicleta que Tinha Bigodes, ele faz parte de uma coleção de livros do Ondiak em que as histórias se passam na escuridão, na falta de luz, de energia elétrica, tá? Porque aqui no ambiente, no contexto dessas pessoas, desses personagens, a falta de luz é recorrente, tá? Isso demonstra assim uma pobreza que existia naquele lugar, naquela época, que aparentemente era os anos 80, tá? Mas daqui a pouco a gente chega nisso, porque as obras do Ondiak, elas trazem muitas referências, tá? E essa aqui não é diferente. E é por isso que a gente consegue perceber qual que é o contexto daquela época. Qual que é a época, certo? Pois bem, mas afinal, qual que é a história?
Bom, a história é muito simples. Isso aqui é um livro infanto-juvenil, gente. Uma obra curtíssima que você lê assim em um dia. Além disso, as letras são grandes e há páginas em que elas são maiores ainda e com figuras. E é por isso que eu falei lá no início do vídeo que esse seria um vídeo diferente. Primeiro, porque eu acho que o vídeo será curto. Segundo, que na minha trajetória literária eu li pouquíssimas obras infanto-juvenis. Eu não tive esse hábito, esse costume, tá? Aqui mesmo no canal, que eu me lembre de cabeça, eu só falei de uma obra infanto-juvenil. Os Livros que Devoraram Meu Pai, de Afonso Cruz, grande escritor contemporâneo português, tá? Já fiz 2 vídeos sobre ele. Vou deixar o link aqui no card. Pois bem, mas o Ondiak chegou para acrescentar. É um escritor que eu gosto muito, né? E sobre o que fala A Bicicleta que Tinha Bigodes. Aqui nós temos a história de uma criança, a protagonista, que escuta numa rádio que vai ter um concurso de redação e que a criança vencedora ganhará uma bicicleta vermelha, preta e amarela. E aqui já começa os simbolismos que o Ondiak adora fazer sutilmente nas suas obras. Tá? Por quê? Porque essas são as cores da bandeira de Angola. Então nós temos uma bicicleta que é um meio de locomoção, de você andar para frente, progredir, né, como prêmio de redação. Né? E aí essa criança fica assim maravilhada com essa possibilidade e quer participar. Acontece que ele não tem boas ideias. Ele não sabe o que escrever, como escrever. Depois a gente até descobre que na verdade até a gramática ele não domina. Então assim, ele começa a procurar na sua vila pessoas que podem ajudá-lo a escrever. Histórias para colocar no papel. E esse é o livro. Então, o nosso protagonista, essa criança, vai atrás dos seus amigos. Que é isso? Um ponto de luz aqui numa história que não tem luz, hein? Quer dizer, a luz é a luz dos próprios personagens, mas daqui a pouco a gente chega nisso. Pois bem, então o nosso protagonista aqui vai atrás dos seus coleguinhas. Vocês não têm uma boa história para contar, para eu colocar aqui na redação? E ninguém tem. E isso é uma tristeza, né, gente? Porque criança não ter uma imaginação fértil é assim, lamentável. Pois bem, mas ele continua procurando. E nisso vão acontecendo altos eventos. Por exemplo, né? Existe um escritor na rua deles, que é o tio Rui, se eu não me engano, né? E ele escreve obras que são publicadas até no exterior, mas ali ninguém dá muita atenção para ele não. O que é uma outra tristeza, que a gente pode pensar também em como que os escritores locais são desvalorizados. Até alguém fala assim, mas você vai pedir para ele escrever uma história para você? Vou, né? Mas e as outras crianças, né? Ué, e eu com isso? Eles que procurem escritores da rua deles. Né? Interessante isso. Como que o Ondiak coloca que a gente deve valorizar os nossos artistas. E assim, tudo isso sutilmente. Né? Esse aqui tá me atrapalhando. Mas vou deixar. Tô nem aí não. Estou com pressa hoje. Pois bem. Então ele vai procurando. Né? E ele tem uma amiguinha, Isaura. Isaura que todo mundo fica zoando com ela, porque ela é ruim em matemática, ela não sabe assim 2 vezes 2, mas ela sabe tudo de biologia. Não é dito com essa palavra, mas ela sabe tudo sobre os animaizinhos que ela cuida, né? Os insetos, gato, papagaio, sapo, e ela dá até nome para o sapo. Inclusive acontece um evento interessante com esses sapinhos que ela tem. Ela tem 2 sapos, né? E aí, como aqui não tem energia elétrica, acontece que, uma vez, à noite, um motorista passa e atropela um dos sapos. Quer dizer, ela acha que é um dos sapos, porque um deles desapareceu, e aí tá lá a mancha no chão, e ela sabe até qual deles que foi. Né? Ela fala, não, eu sei, ela coloca o nome, eu não lembro agora. Né? E aí ela cobra, né? Uma responsabilidade, cobra alguma coisa desse motorista, que é conhecido como 9. Os nomes são muito engraçados aqui, tá? Por que é 9? Nossa, isso aqui está me atrapalhando. Por que é 9? Porque ele já atropelou 9 pessoas. E ele é motorista de um general. Tá? Então perceba como que o Ondiak aqui ele vai fazendo críticas
metafóricas, né, sobre aquele contexto. Né? Se você conhece a literatura africana, conhece o Miyakoto, conhece o Onjak, conhece outros escritores, sabe que lá existe assim uma forte guerrilha, vou dizer assim. Não vou falar militarização, mas existem vários guerreiros, né? Há várias frentes de batalha lá, disputas por território. Lá a história é sangrenta. E isso, inclusive, é refletido nas bandeiras, tá, dos países. Várias têm armas, tá, na bandeira, que representa... Eita, que é isso? Mau sol aqui, gente, tá um sol escaldante. Pois bem, então, esse motorista do general, camarada general, ele é conhecido como 9 porque ele já atropelou 9 pessoas. É interessante, né? Como que ele não é conhecido pelo nome. A identidade dele é pelo que ele faz, e ele atropela pessoas, mesmo que sem querer. E por que é sem querer? Porque é sempre no escuro. E aqui a gente pode pensar numa outra metáfora, né? O escuro é daquilo que é desconhecido, aquilo que ninguém fica sabendo, né? O sapo foi atropelado, mas ninguém sabe se foi mesmo um sapo ou se foi outra coisa, né? Fica aquela dúvida no ar, né? Aquela subjetividade. E tudo isso acontece no escuro. Por que você atropelou o sapo? Não consegui ver, né? E ninguém fica sabendo. 9 pessoas foram atropeladas. Mas assim, isso aqui é só comentado, tá? Como isso aqui é um livro infantil, as coisas são leves, mas a gente pode pensar nisso, tá? E aí é cobrada uma responsabilidade, né? Um enterro do sapinho, né? Para você ver também a ingenuidade da criança. Eu já falei que isso aqui é um livro infanto-juvenil, né? Então a gente vai ver muito a ingenuidade das crianças. Então essa menina, Isaura, né, vai lá cobrar que se enterre, né? Faz toda uma reunião solene com seus amiguinhos, com seus familiares, por conta do sapo que foi morto, né? E o nosso protagonista chega nela e fala: ô Isaura, você não quer me ajudar a escrever uma história? Ela: eu não tenho ideias. Mas e o nosso tio Rui? Né? O tio Rui que mora lá na rua, que é escritor também. Ele tem um baú, não tem? Porque ele sabe um segredo que ninguém sabe, só os dois sabem, né? Que o tio Rui, ele tem um bigode grande, né? E aí, ele está sempre pensando em alguma coisa e ele esfrega o bigode. E aí as crianças imaginam que do bigode caem letras, né? E uma vez eles viram ele perto desse baú, né? E aparentemente a mulher estava fazendo o bigode dele, fazendo a barba, né? E aí caíam pelos dentro desse baú. E as crianças achavam que dentro do baú tinham palavras, frases que ele acabou não utilizando. E que se elas fossem lá e pegassem, elas conseguiriam escrever uma boa história. Perceba como que as crianças têm uma imaginação fértil para pensar nessas coisas, mas não para escrever essas coisas, né? Porque são processos distintos, né? Uma coisa é você criar, outra coisa é você passar para o papel, né? Bom, e a história vai continuando. E é isso. A história continua com as crianças tentando buscar inspiração para escrever essa história, para participar desse concurso de redação, em que, aliás, alguns coleguinhas nem se atrevem porque, não, isso aí é furada, isso aí já tem dono. A gente pode pensar em como que muitas coisas são feitas só de fachada. Os vencedores já são vencedores antes de acontecer o resultado. Meus amigos. Então, alguns amigos não se atrevem a escrever, acham que é perda de tempo. Os amigos que vários têm apelidos engraçados, o que mostra já a criatividade das crianças. Eu já mencionei aqui esse personagem 9. E que, aliás, a partir do momento que ele atropelou o sapo, se tornou 10. Engraçado isso, né? Tem um gato também. A Isaura tem um gato chamado Gandhi. Só que antes dele ser Gandhi, Mahatma Gandhi, você sabe, é um dos maiores ícones, né, do pacifismo. Se eu não me engano, ele era indiano. Antes disso, ele se chamava Thatcher. Thatcher, que faz referência a Margaret Thatcher, né, que uma das piores pessoas lá da Inglaterra. Inglaterra que, aliás, foi colonizadora da Índia. Então, mas aí quando era Thatcher, ele vivia comendo outros bichos, né, outros animais. Aí eu acho que ele foi castrado e aí ele ficou bonzinho. Aí ele virou o Gandhi. Então perceba como que as crianças, né, são imaginativas. E tem outros nomes aqui também, né? João Paulo II. Bom, não vou lembrar tudo agora porque já faz um tempinho que eu li, né?
Mas a gente vai percebendo o contexto, né? A Margaret Thatcher, se eu não me engano, ela ficou famosa nos anos 80, eu acho. Aqui eles mencionam que assistiram a uma novela do Rock Santeiro, que é uma novela brasileira dos anos 80 também. O próprio concurso se passa na rádio, a rádio que hoje em dia o pessoal não escuta muito, né? Mas nos anos 70, 80, até comecinho dos anos 90 também, ainda era muito popular, hoje em dia não mais. Então a gente vai percebendo o contexto da época através desses nomes, né? Essa vila que traz essas pequenas coisas, esses pequenos acontecimentos que se tornam grandes na visão da criança, né? Nós vimos aqui esse atropelamento de um sapo e que a menina cobrou e que fez um enterro e várias pessoas participaram, ela fez um discurso, né? As crianças que acham que saem letras, saem palavras, frases do bigode de um escritor, porque ele está sempre pensando, sempre passando a mão na barba, no bigode. Não, mas olha quem apareceu de novo, Rambinho. Nossa, beijinho. Esse aqui tem um bigode maior do que o meu. Nossa, que sol. Pois bem, então continuando. Agora ele vai dar uma ciscadinha aqui no chão. Pois bem, então esse ambiente em que todo mundo se conhece, é mencionado aqui a avó 19, que aliás dá título a outro livro do Onjak. Existe uma passagem aqui que ele fala assim, Os da Minha Rua, que é título de outro livro, né? Então ele vai fazendo altas referências, não só às suas próprias obras, como também a outros nomes famosos da cultura. Pois bem, então assim, um livro singelo, como eu já tinha dito, um livro curtíssimo, é a busca, na verdade, por uma inspiração para escrever uma história e ganhar um prêmio que é muito significativo para as crianças. Porque a bicicleta, gente, a bicicleta ela é quase um sinônimo de alegria na vida das crianças, né? E aqui ninguém tem, né? Eu não vou falar como que sai o texto desse menino, mas ele pede... Não vou falar não. Não vou falar. Mas ele fala em nome de todas as crianças que não têm bicicletas. A gente pode pensar nas crianças que não têm alegria. Embora o livro se passe nesse breu, nesse escuro, porque faltou energia, né? E é nessas conversas, nesses diálogos, nessas brincadeiras, em que as crianças não acham, mas criam alegria, momentos memoráveis. Nossa, tá um sol enorme, gente, aqui. Deixa eu passar aqui pro lado. Até separei um trecho para ler, em que o narrador fala, o narrador é a própria criança, tá? Em que ele fala sobre essa queda de energia, que ele diz assim, a Edel foi nossa amiga e a luz se foi. Edel é a empresa, né, de energia. Tem até um momento que ele fala assim, mas a Edel ela serve para dar ou para tirar energia? Né? Meus amigos, ela não dá energia para ninguém, energia elétrica. Né? Você tem que pagar por isso. E se você não pagar, ela corta. Aí sim. Né? A Edel foi nossa amiga e a luz se foi. Quando a luz vai, as conversas de rua ficam mais mágicas. Os olhos tipo que brilham de outra maneira. As pessoas saem à rua e ficam a imaginar o que poderia estar a acontecer na telenovela. Todos querem saber se no dia seguinte a TPA vai repetir o capítulo que todo mundo não viu. A minha avó fica no muro a rir de nossas histórias. Ou conta também uma história de antigamente. Bom, um livro que demonstra que o mais importante... Gente, eu tô aqui no cantinho porque o sol tá pegando aqui, ó. Pois bem, um livro que demonstra que o mais importante é a busca pelo processo. Tá? É o caminhar e não aonde se chega. Mas eles chegam a algum lugar. Eu não vou falar qual. Mas aqui, no final do livro, tem quase que eu falo o texto. Aqui tem o texto que a criança escreveu na capa. Tá? Um texto com vários erros de ortografia, o que mostra que a criança também não dominava muito a gramática, mas isso não é importante. O mais importante aqui é o lirismo, é o sentimento, é a ideia. Tá? E assim, gostei bastante. Um livro simples, um livro fácil,
um livro que eu indico para crianças, para adolescentes e para adultos também. Os adultos vão perceber minúcias, vão perceber referências a acontecimentos históricos ou elementos culturais que só quem é de mais idade conhece. Uma leitura fácil, simples, singela, mas que eu gostei e recomendo a todos. Onjak, a bicicleta que tinha bigodes. Não vou falar que bicicleta é essa, hein? Não vou falar como é que se chegou a essa bicicleta, hein? Você que leia, um livro breve, não sei quanto está custando, porque esse aqui eu comprei usado, mas está em excelente estado. Eu comprei aonde? Lá, no sebo de Ribeirão Pires, Império dos Livros. Sempre eles, gente. Recomendo a todo mundo. Lá, na entradinha de Ribeirão. Do lado da Alameda, atrás das Casas Bahia. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo simples, diferente dos padrões aqui do canal. Onjak, a bicicleta que tinha bigodes. Um livro infanto-juvenil, um livro infantil, mas que eu recomendo para além de crianças e adolescentes, para adultos também. É isso. Uma leitura fácil e que pode agradar a todo mundo. De novo, muito obrigado a Solange pelo livro Os Contos, da Lídia Fagundes Telles, presente de Dia dos Professores. Muitíssimo obrigado. Hoje, um vídeo simples, porque eu estive um pouco sem tempo, gente. Eu estou fazendo as coisas assim na pressa. Mas domingo, dia 15, Dia dos Professores, tem vídeo normal. Assim espero. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela atenção. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Essas coisas todas que você está acostumado a fazer. Muito obrigado e até a próxima. Não, mas tem uma cena aqui do livro em que, quando o menininho chega para a amiguinha Isaura e fala: você me ajuda a escrever uma história? E ela fala: mas o que eu vou ganhar com isso? A bicicleta vai ser nossa, a gente divide. Como assim? Eu ando dia de segunda, quarta e sexta e você anda dia de terça, quinta e sábado. Mas e o domingo? O domingo eu ando também. E a menina: não, por que você vai andar mais dias do que eu? Porque bicicleta é coisa de menino. E ela fala: não, nós meninas também gostamos de bicicleta. O que é uma verdade, né, gente? Pelo amor de Deus. O que é isso aqui? Isso aqui é uma marca da nova literatura infanto-juvenil e infantil, em que as meninas têm mais vozes do que antigamente. Porque antigamente, na literatura clássica infantil, as mulheres, as meninas, eram sempre salvas. E isso vai mudando conforme o tempo. Hoje em dia, a literatura infanto-juvenil não tem disso não, né? Inclusive, antigamente, tinha-se muito a figura de um herói. Uma criança que fazia tudo, né? Salvava aquele contexto, etc. E aqui não, né? Na literatura infanto-juvenil moderna, é um grupo de crianças, através da união, cada um com sua particularidade, que vai fazer acontecer alguma coisa, ou mesmo a narrativa. Meus amigos, mudanças na literatura. Não, mas você não sabe. Teve uma vez, quando eu já estava no ensino médio, lá para 2010, 2011, que eu estava com um amigo e outro amigo. E aí um deles estava com uma bicicleta. E aí eu pedi para dar uma volta. E o outro amigo achou que eu não sabia andar de bicicleta. Aonde que uma pessoa da minha geração, 94, não saberia andar de bicicleta já no ensino médio? Pelo amor de Deus, aprendi quando era criancinha, né? Mas o cara: não, é porque eu nunca vi você andar, você sempre está só jogando bola, ou então lendo livro, lendo mangá, né, vendo anime. Achei que você era nerdão e não sabia andar não. Aonde, meu? Aonde? Foi o Anderson. Não, mas você não sabe. Quando eu era criança, uma vez eu fui lá no fim da rua em que tinha um laguinho e tinha vários girinos lá que eu achava que eram peixinhos. E aí eu peguei vários, coloquei dentro de um potinho com água e trouxe para casa. E eu não sabia, né? Era criança, eu não sabia que a água tinha oxigênio. E quando ele acabava, os peixinhos morriam, né? E aí eu dormi, né? Aí quando acordei no outro dia, vários girinos estavam mortos boiando. Mas eu fiquei muito triste, viu? Eu fiquei igual a menininha aqui que perdeu o sapinho, né? Fiquei muito triste e enterrei os girinos. E ainda fiz uma cruzinha com um palito de dente e coloquei lá na terra. Você vê a inocência da criança, né? E também a ideologia, né? Porque isso aqui é uma ideologia católica, né? De enterrar, colocar cruz, etc. Uma coisa assim
de cemitério. Meus amigos, lembranças de Carlos Siqueira, hein? Não sei se você fazia isso, né, onde você morava, mas aqui, no bairro Jardim Caçula, Ribeirão Pires, São Paulo, o meu grupo de amigos gostava de se reunir à noite, quando faltava energia, na rua. Quer dizer, numa calçada específica, hein? Que é a calçada de um amigo inscrito aqui no canal, que é o Market. E o cara ficava pistola, o cara dizia assim, não entendo vocês, falta energia? O que a pessoa pensa? Acender uma vela. Vou dormir. Não, vou lá pra calçada do Market. Todo mundo pensa a mesma coisa. Aí ficávamos lá, os amigos. Eu, Carlinhos, um amigo chamado Léo, um outro chamado Cacique, um outro chamado Barroso, esse é o nome dele mesmo, tá? Um outro chamado Índio Canhoto,